Boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Maculelê é o rei da valentia. Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, vem minha memória afetiva do café, chuva e terra vermelha. E de lá, minha conexão com o avô materno Renério. Ele que puxava bloco dos idosos no carnaval, amava escrever carta datilografada, bem parecida com a pro Tatiana Schunk, e foi professor dos filhos do dono da fazenda em que trabalhou. Vô levantou árvore genealógica de muitas gerações e dizia que era uma família cabocla, tudo parente, mesmo os distantes. Dele herdei, além do gosto pelo frio, a criação de livros artesanais em cadernos, nos quais também desenhava, porque planejava trabalhar com Maurício de Souza. Meu avô registrava em cadernos como ele e outros tios-avós foram pioneiros perto de Londrina. Creio que desse passado cultural veio o combustível dos meus livros infanto-juvenis de hoje em dia. Besourinho pequenininho, quem te ensinou a voar? Foi o mestre contra mestre do besouro Angangá. Não só do lado materno, vem influências que ainda impactam nos meus estudos e trabalhos, hoje em dia. A banda paterna da família tem pontos comigo atualmente também. A avó Dita, no interior de São Paulo, também foi professora rural. Conto isso porque a pedagogia griot percebe na nossa trajetória de griot aprendiz uma conexão com as profissões tradicionais ancestrais. E naquela época, davam aulas os que aprendiam intuitivamente. Eles é que lidavam com os analfabetos da região. Vó também benzia no interior, em que os primos e tios tinham uma receptividade e comidas caboclas. Ao vir para São Paulo, se manteve como rezadeira. Como essa família só casava primo com primo, vó Dita dizia, tudo louco manso. O vô do Paraná, por exemplo, casou com 2 irmãs da vó Dita. Ela, por sua vez, foi noiva do irmão dele, o tio Machadinho. E não só entre os avós foi confuso assim, meus pais também são primos. E minha mãe, Dona Lu, alfabetizou na roça do Paraná. Seguindo inconscientemente os passos deles, migrei do jornalismo à educação pública fundamental. Vamos trabalhar com a força de Tupã, hey, vamos trabalhar. E na educação, como os meus antepassados, trabalho com jovens e adultos, ou EJA 2, uma modalidade que há muitos e muitos anos sofre uma queda de braço entre os estudantes excluídos socialmente e as políticas e programas que alternam entre assistencialista, crítica, profissionalizante e emancipatória, dependendo se o governo é progressista ou reacionário. Não basta ensinar, tem que militar. Meu pai, seu Benedonça, foi aluno na época da EJA Fabril, quando atuou no metrô, mas não conseguiu finalizar os estudos e foi sindicalista na ditadura. Um pouco por conta dele, não me deixo abandonar essa causa e batalho contra a perda desses estudantes. Sim, na EJA 2 a evasão é uma constante, mas às vezes, confesso, bate uma exaustão. Lá vem o sol, é o sol por cima do sol. Antes que o dia amanheça, peço meu bem apareça. Agora que a gente tem recesso e férias, recarrego as baterias em eventos indígenas, vivências quilombolas ou mesmo conhecendo terras ribeirinhas. Isso acontece mesmo antes de eu sentir que precisava de uma pedagogia para chamar de minha, que é o caso da griot. Eu ia em busca das histórias dos povos originários. Eram histórias que eu perguntava à criança na escola, mas naquela época, essa narrativa ainda era silenciada. Só há 3 anos descobri que já fazia uma pesquisa dessa pedagogia, a trilha griot. Oh, lua nova, cadê a
lua cheia, os griots já estão chegando e vão deixar rastro na areia. Seguindo esses passos, fui ao quilombo baiano Remanso, em que a gente aprendeu a tecer rede de pesca, almocei mamão verde com uma família hospitaleira e criei minha música de chegança. Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar, saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Lá na Chapada Diamantina, senti que também ia atrás de mim nessa trilha, porque também nos curávamos com ervas, tínhamos culinária e hospitalidade caipiras, nos víamos todos como parentes. E no norte via as mesmas casinhas de madeira entre os ribeirinhos, com vão embaixo, no caso deles, para a água subir. No caso dos meus parentes do Brasil profundo, eles usavam para guardar ferramentas agrícolas. Partilho isso porque não é a primeira pesquisa artístico-pedagógica que apazigua as raízes dos pesquisadores. Inês Viana, minha contramestre de Caixa do Divino, foi atrás da dança maranhense tambor de crioula e viu nela seus ancestrais. Passarinho quando avoou e foi dizendo: viva a dona dessa casa, viva a dona dessa casa. Essas vivências foram atreladas à pedagogia griot por outro projeto civilizatório e valorização da vida, e reverbera no chão da escola em Santo André, onde a cultura popular evoca memórias das turmas e valoriza a trajetória deles, que tem impactos nas autoestimas sofridos pelas exclusões que vivenciaram. Sempre fui encantada pelas histórias na infância. Me contavam gibi, decorava, recontava e causava estranheza porque não se alfabetizava na primeira infância naquela época. Mas estava só treinando para aos 10 anos escrever peça, dirigir amigos e interpretar uma semente que brotava sem ter visto teatro. Tive professoras que fizeram milagre na escola religiosa e na estadual. Ganhei alguns concursos de redação e livrinho caseiro na primeira e caí de amores pelas danças populares na segunda. Também por esse histórico, uso danças brasileiras como parte do aquecimento, junto com cantos de trabalho e percussão corporal com os estudantes. O que ajuda as salas a se abrirem, porque chegam introvertidos quanto à história de vida no começo do processo. Mesmo recontando histórias dos parentes em eventos familiares há décadas, nem a apuração jornalística, nem a escuta freiriana me trouxeram as histórias inteiras das turmas. A cultura popular fez com que se dividissem narrativas marcantes, levantassem preconceitos estruturais sofridos, o que foi um bom combustível para multiplicar o teatro do oprimido. A metodologia de Boal chegou até mim pelo filho dela, Julian Boal, no Sesc Pompeia, através dos encontros da Rede Sem Fronteiras de Teatro do Oprimido na Bahia e em Campinas, além de uma formação dada antigamente em Santo André, onde o criador chegou à técnica Teatro Fórum dirigindo operários. Comecei a paquerar o Teatro do Oprimido há 10 anos, noivei no começo da pós em 2019 e casei me especializando com o coletivo Garoa ano passado. Trabalho as histórias das técnicas que lembram histórias de pescador e alimentam a narradora que habita em mim. Trabalho ainda os jogos que desmecanizam os corpos dos estudantes, a escuta das opressões impares, o improviso das mesmas, para a plateia discutir e entrar no lugar do oprimido, encenando e propondo reações. A autoavaliação encerra processos em que tenho retornos poéticos das turmas embrutecidas pelas linhas de produção. Escrevi a aula com meu corpo. Abrimos muito nossa mente. Trago minha filha porque fico à vontade na aula. Esse teatro não começou agora, vem de longe. Podemos batalhar pelos nossos direitos. Pisa ligeiro,
Quem não aguenta com a formiga num atiço formigueiro. Nem tudo são flores na volta presencial da quarentena. Semestre passado, as turmas do Centro Público de Formação Profissional João Amazonas resistiam ao BOAL, por conservadorismo educativo ou cansaço. Para experimentarmos ao menos alguns jogos e ter uma percepção de novos direcionamentos com eles, usei o baralho de jogos teatrais de Nado Grimberg, que comprei fazendo hora extra em Ilhabela. São jogos menos politizados. O autor já atuou em TV e no comércio dos pais ao mesmo tempo. Tive esperança de conquistar os jovens e adultos lá do Jardim Rina. Acabei trazendo para as aulas professores de português e matemática que viam nos encontros uma forma de diminuir as faltas às sextas-feiras. Eles ainda foram parceiros de juntar as turmas para ter estudantes suficientes para este trabalho cênico. Para o professor de português, Wendel, os aprendizes se envolviam mais com os professores em cena. Por lá, aproveitei que experimentei materiais artísticos do marido na quarentena e abasteci um carrinho com várias opções. Parti então para histórias e releituras inspiradas em mestres populares, como a Dona Isabel, ceramista popular do Vale do Jequitinhonha. Não posso nem pensar em saudade, que o tempo dá viravolta. Sinto o cheiro do perfume da menina quando vinha a tardinha na janela espiar. Eu sinto o cheiro do perfume dela quando vinha a tardinha na janela espiar. Quando o tempo nem noite nem dia e a galinha e o vizinho já foi se deitar. Não posso. Ô, boa noite pra quem é de boa noite. Ô, bom dia pra quem é de bom dia. A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei da valentia.